não haveria mais tempo quando isso acontecesse. Quão perfeito é isso! Um juramento garantido para a igreja. The hour has come that the Son of Man should be glorified. É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verily, verily, I say unto you, except the corn of wheat falls into the ground and dies, and abides alone. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. But if it die, it bringeth forth much fruit. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler Apocalipse 11, verso 15. Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Grande Criador, novamente estamos para receber as coisas espirituais. E sabemos, se nós atentarmos para estas espirituais, o Senhor dará as naturais. Estamos certos disto. E não atentamos para as espirituais, pensando em receber as naturais, mas cremos que é automático, desde que a nossa fé está firme no espiritual, aquilo que é natural não temos que preocupar, porque o Senhor manifesta a recompensa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, tantos títulos que a gente dá para a mensagem, eu não sei se já preguei sobre isso. Já tem mais de 1000 títulos, 1200 títulos, então não sei. Mas eu quero falar sobre o tempo das chamadas. Aí vem a pergunta, por que as chamadas? Porque tem uma chamada dos judeus e uma chamada da noiva. E elas correm muito paralelo. Se as pessoas prestarem atenção naquilo que o profeta pregou, estas chamadas correm paralelo. A que nós lemos aqui é a chamada final. É quando Moisés e Elias chama os 144 mil judeus. Ele, ao chamar, pregar para elas, para estas testemunhas, 144 mil, 12 mil de cada tribo, está entre os judeus, e é de notar que aqui é o sétimo anjo. E esse sétimo anjo
que diz aqui, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, não é William Branham. Capítulo 11, verso 15, este anjo mostra, irmão Branham, que foi Moisés e Elias. E por que fala de um anjo só? Porque fala de uma trombeta. É uma trombeta e tem dois homens, Moisés e Elias. Através da característica de seus trabalhos, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, você vai encontrar pessoas que estudam, teólogos, e diz, olha, isto é Elias e Enoque, eles nunca dizem o que diz o profeta. Mas aqui está tão claro que nos dias de sua profecia pode cerrar o céu por 3 dias e meio, ele pode cerrar o céu. Se pode cerrar o céu, quem fez isto lá atrás foi Elias. Transforma a água em sangue. Quem fez isso lá atrás foi Moisés. Então, a teologia, seria muito bom se acompanhasse a revelação. A Bíblia tem que dar certo. A teologia nisso daqui não dá certo. Como que você vai encontrar um Enoque aqui? Não tem Enoque. É Moisés e Elias, porque o próprio capítulo 11 de Apocalipse já está relatando o que eles fizeram e o que eles irão fazer novamente. Bem, isto é o sétimo anjo, quando ele toca a sua trombeta aos judeus. Agora para nós, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, verso 7. Isto não tem nada a ver com judeu, isto é gentil. A própria Escritura mostra estas coisas de uma forma clara, que até após a mensagem deste anjo, do sétimo anjo, que foi o irmão Branham, então a noiva, que é a esposa de Cristo, ela come o livrinho e profetiza outra vez. Olha para você ver para quem que ela profetiza. Não profetiza para judeu. Povos, reis, nações e línguas. Povos, reis, nações e línguas, sempre quando trata de povo, gente, é gentil. Então aqui já está dizendo que o ministério é o ministério de um profeta aos gentios. Apocalipse 10, 7. Apocalipse 11, já são 2 profetas aos judeus. Deus nunca usou 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Se há uma exceção, está aqui na Bíblia. Não podemos contrariar a Bíblia nisso daqui. E o irmão Branham mostra que os ofícios deles serão tão destacados dentre os judeus que, se eles falarem qualquer coisa, Elias dirá, aqui tem Moisés, vocês são guardadores da lei? Ou Moisés? Eles vão ficar sem escusa. Enquanto que Elias, diz o irmão Branham, que é um profeta para nações. Moisés sempre foi um profeta só ao judaísmo. Mas quando se fala em Elias, Elias profetizou para as nações. Você vê que tanto nos dias de Elias, nos dias de João Batista, nos dias do irmão Branham, tudo é espírito de Elias. Então, esta mensagem é para as nações. Isto quer dizer, para os gentios. Mas eu quero mostrar para você uma coisa que me veio há pouco, enquanto estava lendo, que isso daqui chama atenção, pelo menos chama a minha atenção, o tempo das chamadas. Nós vamos ver a chamada dos judeus. Vou te mostrar uma chamada antes do rapto e outra chamada depois do rapto, para judeus. E a chamada da noiva, que é para o rapto, certo?
Mas vamos começar aqui com os judeus, a festa das trombetas 211. Mesmo que poderia ler 208, tem tanta coisa aqui, mas o tempo é escasso para a gente esclarecer tudo. Ele diz, não perca isto, gente. Quando o irmão Brana chega a falar assim, é porque você não pode perder mesmo. Tem muita importância naquilo. Ele diz, não perca isto, gente. E você na fita, ouça atentamente. Quer dizer, você, quando lê a mensagem, a festa das trombetas, leia também atentamente. Este tem sido o tempo da festa pentecostal. Guarde bem, a festa pentecostal começou no Pentecostes e termina em Laodiceia. Este tem sido o tempo da festa pentecostal. Os judeus se silenciaram, porque durante a festa pentecostal, Deus não trata com os judeus. Deus trata com os gentios. É a festa pentecostal, desde o dia de Pentecostes até encerrar a festa aqui na 7ª era da igreja. Os judeus se silenciaram, eles rejeitaram isso, rejeitaram a festa. Por isso eles não estavam no Pentecostes. Quem estava eram poucos judeus que creram, era o eleito que crê. E assim também nem todos estarão na noiva, só estarão na noiva os poucos predestinados que crê. Não todos os gentios, mas os que crê. Nem todos os judeus, mas os que creram foram aqueles que chegaram ao Pentecostes. Mas nesse inteirinho de Pentecostes, que é a festa pentecostal, desde o tempo que o Espírito Santo caiu, até agora a manifestação do Filho do Homem, que ali encerra a festa pentecostal. Escuta, agora, eles rejeitaram isso, agora eles têm que serem chamados de volta à expiação. Então vamos notar como que eles são chamados novamente à expiação, sendo que a expiação pelo sangue já passou. Eles não têm mais oportunidade de ser expiados pelo sangue, assim como o gentil também. Se você rejeita a expiação pelo sangue de Cristo, como os judeus rejeitaram no Calvário, e aquilo passou para nós, os judeus nunca mais alcançam a expiação pelo sangue. Porque aquela expiação passou para nós, nós aceitamos. Escuta, agora eles têm que serem chamados de volta à expiação. Nós sabemos quem era a expiação. Era Cristo. Eles não sabiam. E a trombeta soou após o jubileu pentecostal, juntando os judeus. A trombeta soou após o jubileu pentecostal. Isto quer dizer, o jubileu pentecostal, que começou na 1ª era da igreja, terminou na 7ª era, e por volta de 48 aquilo termina. Aquilo termina o jubileu pentecostal, porque vem o chamado aos judeus. Escuta, porque eu estou com a mensagem aqui e ninguém prega melhor do que profeta. Por isso que eu tenho segurança quando eu prego. Não tenho dúvida. Eu não tenho que voltar atrás, corrigir coisa alguma que eu disse desde que o profeta disse. Eu só tenho que corrigir quando eu disse e o profeta não disse. Aí eu posso voltar atrás, irmãos. Eu falei isso, mas o irmão Brana não falou, então eu estou corrigindo. Mas se o irmão Brana falou, eu não tenho que corrigir. Existe muita luta aí com respeito ao último eleito ter entrado. Não, se o irmão Brana falou, eu não tenho que corrigir. O irmão Brana disse, quando a última semente eleita entrar, a coisa será revelada. Então já foi revelada. Então já entrou. Eu faço parte do último e você faz parte do último também, que foi William Branham. Amém? Por isso eu sou o primeiro, disse Jesus. Eu sou o último. Isto é, Deus dizendo, eu sou Jesus, eu sou Brana. Isso é de arrepiar os cabelos. As pessoas dizem, o que é isso? Bom, você simplesmente sabe. Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Mas vocês nunca estudam a mensagem para ver o que foi que o irmão Brana disse. O irmão Brana ainda chegou a dizer na mensagem obra-prima, ele nunca disse nada do meio. Ele só disse que era o primeiro e o último. Porque o primeiro e o último são sementes. O meio é caniço, é folha, é casca, é palha. Mas eu sou o primeiro, Jesus. Eu sou o último, Brana.
Amém. Isso para nós é claro. É tão claro que eu fico descansado. Mas escuta, a trombeta soou após o jubileu pentecostal, juntando os judeus. Então, quando isso aconteceu? Vocês veem que por volta de 42 a 45 e até 48, aquilo foi que sucedeu. Nós temos tempo disso por causa disso aqui, ó. Não pode você ver como aquela trombeta de perseguição sob Hitler tocou. Aí fala de trombeta, mas não sabe nem quem é o trombeteiro. O trombeteiro é Hitler, matando os judeus. E os judeus foram forçados a se reunirem para que se cumprisse as Escrituras. A trombeta foi tão forte, você se ver um filme de Hitler, o massacre de 6 milhões de pessoas, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann trouxeram sobre os judeus, 6 milhões, mataram, você fica com raiva desses homens. Mas logo você tem que olhar na Bíblia. Se não tivesse esses homens, a Bíblia não cumpriria. Você vê Nabucodonosor levando o povo ao cativeiro e o povo sofrendo na Babilônia. Você diz, como pode? Ô homem mau. Mas se não tivesse o rei Nabucodonosor, como a Bíblia cumpriria? Aí Deus vem assim, por isso te levantei, ó faraó. Por isso te levantei, ó Nabucodonosor, meu servo. Tem hora que a pessoa é servo de Deus para cumprir a Bíblia e ele é um perdido. E ele é um servo de Deus para cumprir uma parte da Bíblia, porque Deus precisa daquele servo. Romanos 9 diz, para isso mesmo te levantei, ó faraó, para que o meu nome fosse conhecido em toda a terra. E o que Faraó fez? Contrariou Moisés. Então, tem hora que tem gente aí que é servo de Deus também, que contraria os trovões, e que Deus levantou eles para cumprir as Escrituras também. Mas tem que cumprir as Escrituras. Eles não podem crer nos trovões, eles não podem crer no novo nome. Entende? Não pode crer. Então, aqui está. Será que as pessoas conseguiriam ver isso, como a gente vê de uma forma mais fácil? Tão clara. Irmão Branham diz, não pode você ver como que aquela trombeta de perseguição sobre Hitler tocou e os judeus foram forçados a se reunirem para que se cumprisse as Escrituras. Agora você entendeu isto? Todos que compreenderam isto, digam amém. Irmão Branham ficava preocupado com a congregação. Vocês compreenderam isto? Ficou tudo quietinho, que nem você. Assim. Todos que compreenderam isto, digam amém. A congregação responde amém. Eu tenho que responder pela congregação. Vocês compreenderam isto? É difícil. Pastor, não me chama aí para falar nada disso, porque eu creio, mas eu não compreendi ainda. Certo? Mas o irmão Branham está perguntando, você compreendeu isso? Agora, isso daqui é para o pastor, para o obreiro, para o evangelista, para o apóstolo. Certo? Ele tem que compreender isso para poder dar para o povo. Porque o povo fica na expectativa de receber um alimento de uma forma mais mastigada. Deus traz aquele alimento, dá ao profeta, o profeta é uma águia, rasga com o bico, dá para o pastor é uma águia, rasga com o bico e dá para a igreja. Agora, se você hora que você dá para a igreja, mas ela é abutre. Não é águia. Então ela não consegue rasgar com o bico para dar para mais ninguém. Ela come, mas não consegue rasgar com o bico para dar para mais ninguém. Então, nisso daqui eu estava aprendendo que tem a chamada dos judeus para a terra. Assim foi a nossa chamada. Israel foi chamado em 1948 para a sua pátria, mas não manifestou a 7ª trombeta ainda para eles. Por isso nós precisávamos da primeira e 2ª etapa para nos chamar para o 7º selo. Esta primeira e 2ª etapa nos chamou para podermos ouvir o 7º selo. Mas quem era o 7º selo? Por que não os 7 selos? Não. Vocês veem que esta etapa
nos chamou para ouvirmos Brana, o sétimo selo. O mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo 33, tradução de Goiânia. Será que não dá para perceber isto? Então, quando você foi chamado para ouvir o sétimo anjo, para ouvir o sétimo selo, e ouvindo o sétimo selo, você saberia que aquela foi a vinda do Senhor. E que agora, aquele sétimo selo, com aquela mensagem revelada de trovões, de novo nome, te prepara para a subida, para o arrebatamento. Amém. Nós vamos chegar na materialização de Cristo em carne. Porque tem que ser Cristo aqui na terra. Porque o profeta diz que é Cristo que chama a noiva. E se é Cristo que chama a noiva, você tem que ver onde esse Cristo está. Amém. Até aqui eu creio que deu. Deu para nós vermos esse lado. O chamado dos judeus, seria bom eu agora trazer a noiva e colocar aqui no meio. Esse chamado dos judeus para a terra prometida, me perdoe, para a terra, para Jerusalém, o chamado dele, saindo de todas as nações, indo para a sua nação, é como a noiva saindo das nações e vindo para a sua nação, que é a palavra. Isto é o que se vê. Israel saiu de todas as nações. Hoje tem um judeu. Se tem judeu no Brasil, judeu em qualquer parte, eles estão perdendo tempo aqui. Se eles estão aqui, eles têm que ouvir a mensagem dos gentios, porque a mensagem para os judeus já está lá em Jerusalém. Você já tinha que estar lá, judeu. Você ainda está aqui? Então você já devia estar lá. Por quê? Porque a chamada para aqueles judeus aconteceu em 48. Se você não foi, você perdeu. A chamada para os eleitos da noiva aconteceu em 63 a 65. Se a América não foi, perdeu. Agora, nós estamos na última chamada da noiva, que ela é chamada para o rapto. Mas primeiro, ela é chamada dentre as denominações para formar a noiva. O profeta diz assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. É uma chamada. Ela precisa ouvir uma trombeta. E a trombeta foi do sétimo anjo, para que nós pudéssemos agora ter a mensagem dos 7 selos revelada, para preparar-nos para a subida. Amém? Deixa eu colocar, ver se eu coloco aqui no meio direitinho, para depois eu voltar a falar dos judeus outra vez. O parágrafo 232. Bom, 212, me perdoe, porque o 211 fala dos judeus, a festa das trombetas. O 212, escuta, observe aqui em Levítico 26 agora. Após o longo período de Pentecostes, que termina com a chamada da noiva. Olha como dá certo. O longo período de Pentecostes. Vem o período de Pentecostes, aí termina com o chamado da noiva. A noiva é chamada, então terminou. O período pentecostal. Está entre aspas aqui. A noiva é chamada por um servo ou rejeitado. Fecha aspas. Agora, qual é o servo rejeitado que chamou a noiva? E tudo isso você tem que ver. A noiva é chamada por um servo rejeitado. Olha, o povo de Deus foi chamado por um rejeitado também. Lá no tempo dos judeus, Jesus Cristo foi rejeitado. Mas ele chamou um povo. E agora, o servo rejeitado, Deus em um homem outra vez, que é um servo. O servo rejeitado é Deus em um homem, chamando uma noiva. E assim mesmo, ele é rejeitado. Mas rejeitado por quem? Pelas denominações. Você coloca o nome de todas elas aí. Todas elas rejeitaram o servo que chamou a noiva. Então, se eles rejeitaram o servo, eles não têm nada a ver com a noiva.
logo para ser conhecido por Israel a festa da expiação. Observe aqui, é o mesmo como Levítico capítulo 16 agora, quando ele ordenou a festa pentecostal, ou a festa do pacto, mas neste lugar, eles são chamados, quão perfeito, vê isto, pregadores, não perca isto, ministros, nesta festa do Pentecostes, que é representada em Levítico 23, 26, ou 23 e 24, é uma festa da lamentação, não uma festa de matança. E sempre a festa foi matança. Agora, a festa que os judeus vão ter não é de matança. Lá eles faziam aquela festa e tinha uma matança tremenda. E sentiam bem com a festa. Você mata o cordeiro, você mata o novilho, você faz uma festa, mas agora a festa da lamentação. A Bíblia diz que lamentava cada família à parte. Isto é o que vai suceder. A festa foi anulada. Qual? A da matança. Ela foi anulada. A expiação foi anulada. Ou melhor, a expiação foi anulada. Levítico 16 é exatamente um paralelo a isso. Apenas nesse lugar diz que Israel lamentou por seus pecados. Então, quando fala, agora tem uma festa, os judeus pensam, bom, então vai ser maravilhoso. Só que agora é de choro. Agora não é festa de matança, como vocês faziam lá atrás. Mata o cordeiro, mata o novilho, vamos fazer uma festa. Agora não. Agora terminou esta matança porque Cristo foi o nosso cordeiro. E ele era o cordeiro para os dias de Israel. Israel rejeitou, então ele passou a ser nosso cordeiro. Amém? Nesse dia que vivemos agora, irmãos, Cristo veio como leão. Israel está esperando Cristo como cordeiro. E ele já veio como leão no Monte Pôr do Sol, porque no Monte Pôr do Sol ele veio com cabeleira branca, como se vê naquela nuvem. Aquele branco é a cabeleira que era formada por 7 anjos da eternidade, que veio juntamente com Cristo. No centro da nuvem está Cristo. É só você virar a nuvem um pouquinho para a direita, então ali você verá Cristo no centro da nuvem. E aquela cabeleira branca, o irmão Brandes, foi formado pelos anjos. Amém? Com a atração sobre a montanha, 148. Eu não sei se vocês estão entendendo, certo? Tem hora que estão entendendo isso? Diga amém. É difícil, não é? Mas são coisas que nós passamos por isso há muito tempo. Por isso eu estou falando das chamadas. Tem uma chamada que é para ir para Jerusalém, para a sua terra. Tem uma chamada da noiva que é sair das denominações e vir para a palavra. Depois tem a chamada da noiva para o rapto. Glória a Deus. Essa parte aqui que estamos falando sobre o servo rejeitado é o período que foi a chamada da noiva. 237, ainda 237, é tudo parágrafo conhecido, mas são tempo de nós destacarmos as coisas aqui certinho. A festa das trombetas, 237. Isso é a tradução que veio de Goiânia também. Em Apocalipse 11, agora, olha bem, estamos começando juntamente com os judeus. Essa chamada, agora, o que vai acontecer com os judeus? Em Apocalipse 11, diz: seu ministério será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas. Aqui é conjunto que o profeta mostra, porque está acontecendo conosco também. Exatamente como a mensagem do 7º anjo, que é irmão Brana, chamou a noiva para fora das denominações ou das tradições pentecostais. Amém? Moisés e Elias, eles virão para chamar estes 144 mil, assim como
nós encontramos o sétimo anjo, irmão Brana, chamando a noiva para fora das tradições pentecostais. E tem muitos crentes dentro da mensagem, muitos pastores, obreiros, ainda querendo trazer aquela bagagem pentecostal para dentro da mensagem, de pular, gritar e de dons. Filho, você já passou por tudo isto. Você tem que saber reconhecer a hora que você vive. Você tem que perceber a hora que você vive, porque senão você fica regozijando com o avivamento passado e não regozija com a mensagem que é o avivamento hoje. Hoje é os trovões. Você ainda quer regozijar com o Pentecostes? Lá atrás, a festa pentecostal terminou e você quer regozijar com ela? É maná de ontem. Olha o tempo que nós vivemos. Se não dá para vermos isso, nós estamos sem a visão celestial. Não podemos enxergar o que Deus está fazendo. Recorde, Moisés e Elias era para tirar Israel para fora do velho pacto de cordeiros. Agora eu te pergunto, já aconteceu isso? Não. Mas Israel já foi chamado para sua pátria? Foi. Então é uma chamada. Mas já aconteceu de Moisés e Elias estar aí tirando o próprio Israel, que voltou para a sua pátria, tirá-los dos sacrifícios de cordeiros, de ovelhas, de sangue de bodes. Ainda não chegou. Quando que vai chegar? A hora que a noiva for raptada. A hora que formos raptados, a esposa de Cristo sendo raptada, então Moisés e Elias estará ali entre os judeus, para tirar o próprio Israel do velho pacto de cordeiro. Agora, falar para um judeu, olha, o que você crê é um velho pacto, é perigoso ele avançar em você, porque ele não crê que é velho pacto. Mas Moisés e Elias vai vir para tirar esse Israel, não todo Israel, apenas os 144 mil, do velho pacto de cordeiro, de bodes, de ovelhas. Tirar eles dali, porque vocês não podem sacrificar isto mais, porque já venceu o prazo há 2000 anos atrás. Aleluia. Isso daí vocês devem notar, que a mensagem do irmão Brana veio para fazer isso também conosco. Dá vontade de já falar logo, né? E sacrificar o verdadeiro sacrifício vivo para a palavra. Agora aqui, pega nós também, 238, a festa das trombetas. E a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, ou sob tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, é para quê? Chamar o povo. Agora, você é chamado no tempo do sétimo selo. Você é chamado no tempo do sétimo anjo. Você é chamado no tempo dos 7 trovões. Quando terminou a festa pentecostal. Então, nós fomos chamados para a palavra. Aleluia. Amém? Escuta outra vez aqui. Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína. Então o sétimo anjo veio para isto. E se isto não acontece com os crentes da mensagem, é porque eles não têm o sétimo anjo como tal. Porque o sétimo anjo veio fazer isto, veio para tirar nós das tradições pentecostais. Agora nós queremos voltar para lá. Os crentes da mensagem querendo voltar para lá, pulando, gritando. Nós vemos isso, irmãos, em muitas igrejas da mensagem, e eles achando que aquilo é o movimento de Deus. O movimento de Deus é a palavra, filho. Você não pode tomar o maná de ontem e dizer que é o mandamento de Deus, é o movimento de Deus. Não. Tem gente que tomou o avivamento da Rua Azusa e pregou para o povo contra nós, lá no Rio Grande do Sul, e diz, o avivamento da Rua Azusa está no nosso tabernáculo aqui. Vai lá para ver como é que está o tabernáculo hoje. Ele está querendo trazer o avivamento morto, aqui já morreu.
O avivamento da rua Azusa morreu, veio depois. O avivamento da rua Tem com a 7, que é o avivamento do tempo do irmão Brana. Mas eles estão no avivamento lá atrás ainda. Isso é a gente da mensagem. Você pensa bem que não é da mensagem. Se os da mensagem não vê, e os que não são da mensagem, vai ver? Eles estão lá atrás, no velho sacrifício. Eles estão lá atrás, nas velhas tradições. Agora você chama isso para um judeu, diz, ó, você está numa tradição aí de matar cordeiro, e de matar pombinho, e de matar o bode e novilho. O judeu deve levantar com você. Que tradição? Isso foi Moisés que mandou. Aí nós falamos, vocês estão aí na tradição pentecostal ainda, você quer voltar a falar línguas, pular, curar enfermos, expulsar demônios. Não que isso não se faça, isso não é prioritário mais. A prioridade hoje é a palavra, é a revelação. Todas estas coisas se fazem, mas não como prioridade que existia no tempo daquela mensagem. Mas hoje não é o tempo daquela mensagem. Hoje é o tempo de Cristo manifestado num povo, como foi Cristo manifestado no profeta. Amém. Aleluia. Tem hora que a gente dá vontade de colocar essas coisas dentro do povo, mas não dá conta. Tem que ficar só dentro de mim, e se você conseguir, capta isso e leva para si. Certo? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes. Tem gente da mensagem que diz, eu sou pentecostal. Brana veio tirar você de Pentecostes. Você voltou para lá, voltou para o coxo? Você voltou para a lama? Brana veio te tirar da lama e você voltou para lá? Não que o Pentecoste genuíno é lama, mas o movimento pentecostal se tornou uma lama quando terminou a festa pentecostal. Que ao terminar a festa pentecostal, veio a mensagem do 7º anjo para nos chamar. Assim como veio a mensagem de Deus, Deus usando a trombeta, e olha, Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, para chamar os judeus, oprimindo eles, para que eles fossem embora para a sua terra. Mas eles não queriam um judeu na Alemanha. Não. O que vai fazer um judeu na Alemanha? Hitler diz, vamos embora com isso daí. Vamos matar isso daí, esse povo, porque aqui não é lugar deles, não. Eles não queriam voltar para a terra deles. E até para voltar para a terra deles, diz o irmão Branham, que o rabino teve que ajudar eles, porque apareceu um avião e eles não entraram em avião. Como nós vamos fazer isso? Aí o rabino teve que chegar e falar para eles. Para meus irmãos, quando Moisés profetizou sobre isto, diz que nós vamos voltar para a nossa pátria sobre as asas da águia. Aí eles viram um avião, aquelas asas, aí eles entraram. Vocês têm que saber, gentil, que vocês também sairiam das denominações, noiva eleita, esposa de Cristo. Você tem que saber que você também sairia nas asas de uma águia. Brana é uma águia, é cumprindo o capítulo 4 de Apocalipse, o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de homem. E quando chegou no dia do irmão Branham, era rosto de águia. Lutero e Wesley era rosto de homem, a sagacidade do homem, a sabedoria do homem. Mas no tempo de William Branham, era a revelação da palavra, era o tempo da águia. E foi uma águia que nos tirou destas denominações. Por isso, não precisa esperar nós voarmos para aí outra vez. Deus fica esperando. Eles vão voltar para a primeira e segunda etapa. Que é isso, rapaz? Nós vamos fazer como aqueles que hoje saíram do pentecostalismo e estão voltando para lá, voltando para o coxo, voltando para a lama, comendo vômito. É o adágio que diz São Pedro, sim. É feio até para falar, mas é Bíblia. Deixa eu prosseguir nesse pensamento para te ajudar. Chamar o povo, o 7º anjo, com a sua 7ª trombeta, aqui agora, chamando um povo, chamando a noiva, para fora do Pentecoste e tradições do mundo, para uma expiação genuína. Agora, guarde bem para você ver qual que é a nossa expiação genuína. A palavra. Cristo. Eu quero que vocês notem isso, porque eu tenho que usar essa palavra Cristo também.
Ele diz aqui, ó, que a expiação genuína, a palavra, Cristo, personificado em sua palavra, feito carne no nosso meio. A palavra Cristo. A palavra Cristo é Apocalipse 10. O que é o sétimo selo? Cristo. Então é Apocalipse 10. A palavra Cristo, personificado aqui, feito carne humana, em Apocalipse 10, 7. Cristo, o anjo forte, de Apocalipse 10, 1. Descendo e pisando com o pé direito no mar, com o esquerdo na terra, se fazendo carne no nosso meio, em Apocalipse 10, 7, brana. Olha, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que pregar, eu prego claro. Porque se você tiver que perder, você vai perder no claro. Certo? Aleluia. Agora tenho aqui, meu Deus, tem mais um pouco, 205, 206, para ver agora o nosso, que nos cabe. A festa das trombetas, 205 e 206. Estamos falando das chamadas, tempo das chamadas. Já vi uma chamada do judeu, que saiu de todos os países e foi para a sua terra. Vimos a chamada da noiva, que saiu das denominações pentecostais e veio para a palavra. Escuta 205 e 206, a festa das trombetas. O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos. Mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. O que eu acho interessante, irmão Brana, que ele era o que ia soltar mesmo o Espírito Santo na hora do entardecer. E ele não dizia que era ele, que era a mensagem dele. Ele só dizia a hora do entardecer. Mas terá que ser solto, o Espírito Santo solto, na hora do entardecer, pela mensagem do entardecer. Que é Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. Luz na América. Era o nascimento de um profeta na América do Norte. Luz na América. Luz no entardecer. Aí ele veio no monte pôr do sol. Luz no entardecer. Cristo vindo no monte pôr do sol. O seu mensageiro nasceu no pôr do sol. Aleluia. Escuta aqui, ó. O Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Mas nós já não tivemos Espírito Santo? Tivemos o Espírito Santo na era de Lutero, com justificação. Tivemos o Espírito Santo na era de Wesley, com santificação. Tivemos o Espírito Santo na era pentecostal, com línguas estranhas, cura de enfermos, expulsão de demônios. Tivemos o Espírito Santo. Agora o irmão Brana veio e disse, porque agora é o Espírito Santo mesmo. Escuta, o Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Cristo, Ele mesmo, revelado em carne humana. Qual a carne humana que revelou Cristo? Amém? Brana. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Isto que é chamada. Quando você vê Cristo revelado na carne humana. Agora, não é revelado nas carnes humanas, como se fosse em toda a igreja primeiro. Primeiro é na carne humana, como Deus se revelou na carne humana de Jesus e depois se revelou nas carnes humanas da igreja. Deus agora, no entardecer, se revelou na carne humana de Brana, para hoje estar revelado nas carnes humanas da igreja. Aleluia, isso dá vontade de pular e gritar. Eu estou esperando um avivamento mais do que este. Você espera? Tenha este, sofra este, sinta este, seja comovido por este avivamento. Ele disse, ele prometeu isto, 206. Houve 3 estágios disto, como eu disse. Os mártires, a era dos mártires por isto.
E então o estágio dos reformadores, você sabe, os mártires na igreja primitiva, a era dos mártires, por isso, entre aquele espaço até chegar à era das trevas, então o estágio dos reformadores, que vieram, que Lutero e Wesley e outros, e agora, o tempo da chamada. Agora está falando no singular, porque agora é o tempo da chamada da noiva. Quando terminada a era de Laodiceia. De acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. É isso, certo? Amém? Olha, guarde bem, quando terminada a era de Laodiceia, como terminou a festa pentecostal? Ela termina na 7ª era, que é a era de Laodiceia. Quando termina a festa pentecostal, termina a era de Laodiceia, então aí começa o chamamento. Aí que irmão Branham estava chamando uma noiva daquelas igrejas, uma noiva daquelas denominações. Mas ainda não subimos. Espera lá. É somente para ser chamado para quê? Para conhecer o mistério de toda a Bíblia. Outra vez vou repetir. O mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Primeiro selo 33. Que coisa boa é isso daqui. 207. A festa das trombetas. Apocalipse 10. Ouça atentamente agora. A noiva chamada da palavra. Cristo, Ele mesmo chamando a noiva. Ele já tinha dito aqui, que é Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Aí ele vem e diz no parágrafo 207, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele diz aqui, Cristo, Ele mesmo, chamando a noiva. Agora, atentamente agora, a noiva chamada da palavra. Cristo, Ele mesmo, chamando a noiva. Então, quando você rejeita o Cristo do dia, eu creio em Cristo, Jesus Cristo, você crê, né? E Cristo Branham, você crê? Cristo quer dizer ungido. Que fábula, não? Cristo quer dizer ungido. A Bíblia não diz que nos últimos dias eles seriam falsos Jesuses. Mas a Bíblia diz que seriam falsos Cristos. Porque Cristo quer dizer ungido. Eles seriam ungidos falsamente, ungidos pela denominação, ungidos pela cabeça humana, ungidos pela primeira e segunda etapa, que eles dizem estar ungidos. Enquanto Deus vem com a terceira etapa, e eles rejeitam aquela etapa na qual Deus veio. Você pensa que adiantaria alguma coisa as pessoas dizer nos dias do Espírito Santo, eu creio em Cristo Calvário, mas e o Espírito Santo você recebe? Não, eu não creio nessa descida não. Então não adiantou nada, você perdeu o Calvário. Você diz que quer o Calvário, aceita o Calvário e rejeita o batismo do Espírito Santo naqueles dias. A mesma coisa, você diz, eu recebo o batismo do Espírito Santo durante a festa pentecostal, que foi desde a primeira era até a 7ª era, foi a festa pentecostal. Agora você rejeita a manifestação de Cristo mesmo, Ele em carne humana, revelado em carne humana na hora do entardecer. E é Cristo mesmo chamando a noiva. Olha, é Ele mesmo, ainda diz aqui, Cristo Ele mesmo chamando a noiva. Quando você rejeita o ministério de Branham, você não está rejeitando um homem, você está rejeitando Cristo mesmo naquele homem. Porque é Cristo mesmo chamando a noiva. Amém? Cristo, Ele mesmo, chamando a noiva, deixando claro, Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, nos dias de Moisés, hoje, nos dias de Cristo, nos dias de Paulo, e agora, no eternamente, no para sempre, que é o fim das eras. Ele é o mesmo em Branham. Faz o mesmo, é o mesmo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Vem, Lucas 17:30 e Malaquias 4, Hebreus 4, todas essas escrituras que foram prometidas, isto é para ser entre o 6º e o 7º selo e a 6ª e a 7ª trombeta. Amém. Agora você sabe o que está faltando, é esta 7ª trombeta. 7ª trombeta para os judeus. Para nós já tivemos a nossa 7ª trombeta. Por isso não tem jeito mais, viu? Para o gentio, rejeitou aqui, está rejeitado mesmo.
231, 232, para me encerrar, a festa das trombetas. Presta atenção. Então ali tinha que haver a mensagem do sétimo anjo, que havia pregado e condenado os pentecostais. Você fala, mas como condenar pentecostais? É o melhor povo que tem. Eles já estão condenados desde 63. Tem pessoa que vive. Ela está condenada à morte e ela vive ainda um bocado de tempo. Condenada à morte. E ela vive ainda. Assim está os pentecostais. Eles foram condenados já desde 63. Quando a palavra veio e se encarnou e eles rejeitaram, ali mesmo foi onde eles ficaram condenados. Escuta, e Jesus havia sido colocado para fora. Irmãos, foi exatamente em 63 que Jesus foi colocado para fora. Era Jesus no profeta revelando os selos. E muita gente, com muitas partes da África, que hoje se garba de grande trabalho, de 8.000 pessoas, de 12.000 pessoas na igreja, eu queria saber se eles têm essa doutrina lá entre eles. Tem essa doutrina que os trovões já foram revelados. Brana era o sétimo selo em carne, conforme diz o sétimo selo 152 e 201, que aquele sétimo anjo era quem tinha o sétimo selo e voou para o irmão Brana. Então quem tinha o sétimo selo era o irmão Brana. Será que eles têm essa doutrina? No tempo do irmão Brana, muitos, mesmo na África, não queriam receber o irmão Brana. E ele diz, não é por minha causa, Senhor, é por esta palavra. É por causa da doutrina. Eles não querem. Eles não querem também nós, irmãos. É por causa da doutrina. A doutrina de Brana, naqueles dias, era aquela doutrina que tinha revelado os selos. E eles não queriam. Leia a mensagem para você ver. Eles não queriam. Jesus havia sido colocado para fora, não tinha nenhuma cooperação com ninguém, foi colocado lá de fora e rejeitado. Eles dizem assim, vamos ver se esse trabalho de Osmar vai para frente. Nós não ajudamos ele, como se eles com dinheiro pudessem fazer o trabalho. O trabalho de Deus é feito pela fé. É feito pela fé. A fé gera meios. A fé gera. Foi a fé que gerou Isaac. Foi a fé do irmão Brana que gerou José. É a fé que gera os trovões em você. É a fé, e é uma fé de rápido. Assim diz a Bíblia, pois é Cristo manifestado em nosso meio. Jesus no meio de todos nós, manifestado na pureza da sua palavra, fazendo-a conhecida. Gente, como é difícil as pessoas verem a coisa tão simples. Jesus no meio de todos nós, manifestado na pureza da sua palavra, fazendo-a conhecida. Através de quem Jesus estava no meio de todos nós, fazendo conhecida a sua palavra? Através de Brana. E aquilo, isto não é apenas inventado, amigos, isto é o assim diz o Senhor, a Escritura. 232, para me encerrar. E ao mesmo tempo agora, logo que esta igreja, a noiva, é reunida, que nós estamos no tempo da chamada e da reunião. Fomos chamados das denominações e estamos reunindo nos trovões agora. Reunindo em Cristo. Então, a reunião é em Cristo. É porque não é numa cidade. Não é num país. O profeta diz que é em Cristo. Agora, Cristo é a palavra ungida da hora. Aonde a palavra ungida da hora está, você une com aquela palavra ungida da hora. Amém? Guarde bem, a noiva é reunida, ela é levada. E aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. A hora que a noiva for levada. Porque enquanto nós não formos levados, o mistério está aqui. Nós somos o mistério do sétimo selo. Deus em carne, simplicidade. Deus em simplicidade. O sétimo selo é Deus em simplicidade. É Deus numa carne. É Deus em mim, Deus em você. Agora é Deus em simplicidade. Mas quando a noiva é levada, o mistério acaba. Aí você presta atenção. E os judeus são chamados. Aí vem a chamada dos judeus outra vez. Mas eles já não foram chamados para a sua terra? Sim. E os judeus são chamados através do mistério da sétima trombeta, que são os dois profetas, Elias e Moisés. Irmão Brana, olha,
Eu dou graças a Deus por crer num profeta. Irmão Branham mostra o mistério do sétimo anjo, é o ministério dele, que é o mistério do sétimo anjo. Logo, o mistério da sétima trombeta dos judeus são 2 profetas. É um mistério. 2 profetas, nunca usou 2 profetas, sempre veio um, aquele morreu, Deus usava outro. Toda vez foi assim. E agora, esse é um mistério. Sétima trombeta com 2 profetas, Moisés e Elias. E eles voltam, e aí está onde os pentecostais fazem toda a confusão. Eles estão esperando pelo acontecimento de algo, e a igreja já partiu. Isto é para os judeus. Amém? Agora, eu sinto na mente que alguém dizendo que aquele não poderia ser Moisés. Sim, é. Agora lembre, ele pode me declarar seus pensamentos. Irmão Branham pregando, sentiu que alguém disse, não, aquilo lá não pode ser Moisés. Ele disse, ele pode me declarar seus pensamentos. Será que assim mesmo? Eu creio que assim mesmo aquele indivíduo ainda dizia, olha, não pode ser Moisés. Enquanto que o Espírito Santo estava declarando os pensamentos das pessoas para o próprio irmão Branham, mostrando que aquilo era o sétimo anjo, aquilo era Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Tome isto, as chamadas. Uma chamada do judeu para a sua pátria, outra chamada dos judeus através das 2 testemunhas, que serão chamados. Só que eles serão chamados depois, porque nós fomos chamados pelo sétimo anjo para sair das denominações, e agora fomos chamados para a expiação genuína, a palavra encarnada em nosso meio, que foi Deus em William Branham. Amém? Isto é o que põe fim no assunto. Alguém diz, você quer fechar o pensamento? Não, não é fechar o pensamento. A palavra é assim. É desse jeito, não é fechar o meu pensamento do jeito que eu preguei, que é assim, não. É assim porque o profeta pregou que é assim. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós temos de ouvir sua palavra, ainda que através de mortais, vasos frágeis, que o Senhor sempre usa nessa terra, e que muitas vezes não é visto pelos grandes homens, pelas igrejas e nem pelos crentes. Mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo sua obra, o Senhor está chamando o seu povo, e agora esta mensagem é a última, porque o sétimo selo está aqui em nós, nos preparando para sair no arrebatamento. E ao sairmos, então aí termina o sétimo selo, e o Senhor estará tratando com os judeus através de Moisés e Elias. Mas estamos aqui agradecidos, porque o seu profeta diz, já é hora de sair do caminho, para que Deus possa, através de Moisés e Elias, falar com os judeus. Porque enquanto estivermos aqui, Moisés e Elias não podem manifestar seus ministérios aos judeus. Mas estamos terminando o nosso ministério agora, sétimo selo. Estamos anunciando o ministério do sétimo selo, que foi Deus em carne em William Branham, Deus em carne, a vinda do Senhor. De São Lucas 17, 26 a 30, veio Deus em carne, era Deus no profeta. Que o seu profeta diz, vigie bem o 7, é a vinda do Senhor. Pai, te damos graças por poder hoje ter essa revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.